Fala galera, Heleno Lira, aqui direto do H-Art Studio, e hoje a gente está gravando para vocês mais um episódiozinho do Noob Nunca Mais. Nós vamos falar então sobre massas. A ideia hoje aqui é desvendar um pouquinho dos tipos de massa que a gente tem no mercado. Eu separei algumas coisas para vocês e vou começar falando algumas características e utilizações, beleza? Vamos lá. Então a primeira massa que a gente vai conversar sobre é a argila. A argila, ela é uma massa encontrada na natureza. Ela tem uma água química, que a gente chama, que deixa ela mais plástica. São grânulos muito pequenininhos, tá? Que fazem a argila ter a plasticidade que ela tem. A minha está um pouquinho ressecada, mas dá para vocês terem uma ideia. A argila é um material plástico, muito plástico, que seca ao ar livre e normalmente a gente vai usar para peças de tamanho grande. Tamanho grande que eu digo é 1:1 ou maior que 1:1. É um material orgânico, barato, plástico, mas tem uma desvantagem que é secar. Então você tem que tomar o cuidado de estar sempre hidratando a argila para que ela não rache durante o seu processo de escultura. Tá ok? Falando ainda em massas que secam ao ar, eu separei para vocês essa massinha aqui, que é uma massa epóxi. No Brasil a gente tem algumas massas epóxi, mas não são indicadas para escultura. Cuidado com isso, tá? Normalmente essas massas epóxi podem ser utilizadas para escultura, mas elas não foram desenvolvidas para isso. Qual a diferença daquela massa epóxi para essa massa epóxi? Primeiro, o tempo de trabalho. Uma massa epóxi do mercado, você vai ter mais ou menos 2 horas de trabalho. Essa massinha aqui, ela tem até 3 horas reais de trabalho com ela. Tá? Você ainda pode trabalhar um pouquinho depois disso cortando. Todo epóxi vai ser assim, ó, bicomponente. Ele tem 2 cores, você vai misturar em partes iguais, que vai gerar uma massinha mais homogênea. Esse epóxi aqui é fantástico, ele tem uma plasticidade incrível, tá? Ele é bem macio, tem um nível de detalhamento absurdo. Isso aqui é uma senhora massa, ela foi desenvolvida especialmente para escultura. A próxima massa que a gente vai conversar é a massa de polímero. As massas de polímero, tanto as nacionais quanto as importadas, elas precisam ser assadas ao final do seu trabalho. Ela vem em barrinhas mais ou menos parecida com essa daqui é uma importada. Ela, quando você começa a trabalhar com ela é bem quebradiça, tá vendo? Então a gente precisa sovar bastante ela, maciar bastante. Algumas precisam de adição de óleo mineral. E depois que você tiver sovado bastante essa massa, ela vai voltar às características iniciais dela, de plasticidade, tá? De movimento, de escultura, de carve. Então você pode trabalhar bem com ela. Ela aceita muito bem ferramentas de aço e ela é bem legal para você fazer trabalhos pequenos, porque ela aceita um nível de detalhe muito alto, tá? Eu já sovei bastante aqui minha massa. Ó, olha a diferença do bloco para como ela ficou. Então aqui eu consigo ter uma plasticidade bem grande assim com a massa, ó. Certo? As massas de polímero são muito utilizadas pelo pessoal nos Estados Unidos para fazer fadas, para fazer bonecas, e o pessoal que trabalha ainda tradicionalmente com escultura usa muito esse tipo de massa, tá? Para quem quiser pesquisar depois, procura os irmãos Shiflett. Os Shiflett Bros, eles trabalham muito com massa de polímero. Bom, agora a gente vai para o foco real do nosso vídeo, que são os oil clays. Então a ideia dos oil clays são de substituir a argila. Eles vieram para dar mais tempo de trabalho e sem ter muito estresse com rachaduras, com perdas. Então o oil clay ele foi feito para substituir a argila. A gente tem algumas fábricas, né, hoje no país fazendo oil clay. Todas elas têm basicamente as mesmas características. Então ela sempre vai ser uma massa à base de óleo, que tem uma plasticidade, que tem solda, que tem carve específicos para cada marca, tá bom?
Para você que quer começar a esculpir, a minha recomendação é que você comece por uma massa medium, seja da marca que for, ok? Por quê? Porque ela é o meio do caminho. Então, com ela você pode determinar depois que trabalho, que massa vai atender qual trabalho que você vai fazer. Se vai ser uma hard, se vai ser uma extra hard, se vai ser uma soft, se vai ser uma plastilina. Então, eu vejo a galera começando a esculpir perguntando muito: que massa que você está usando? Acho que a pergunta não é essa, acho que é uma pergunta muito errada: que massa que você está usando? A massa não faz a menor diferença no resultado final. Lembrar sempre que a massa ela é o meio do processo, ela não é o final do processo. Então, cada artista tem uma dureza de massa específica, tá? Mas tentem começar com uma média. Essa daqui que eu estou usando, que eu tirei um naquinho aqui, ó, eu peguei vim aqui na bordinha dela assim, ó, tirei um pedacinho e eu comecei a sovar, tá? Dentro dessa marca de oil clay, essa dureza é a C9, ela é dentro das clays secas, ela é a mais molinha. Mas esse mais molinho, ó, não é tão molinho assim, tá? É mais durinho. Ele é uma massa bem encorpada, ela tem uma solda bem legal, mas ela é seca. O que eu quero dizer com uma massa mais seca? Sempre que a gente for fazer o carve dela, quando eu estiver tirando a massa, ela vai ser mais seca, mais quebradiça. Mas isso não quer dizer que vai ser uma massa ruim, tá? Tem artistas que preferem massas mais secas e outros massas mais oleosas. A solda fria dela é bem legal. Uma característica muito importante das oil clays é: se você precisa trabalhar mais rápido, coloque ela num forninho de luz, coloca a massa numa estufazinha e deixa ela aquecendo, que ela vai ficar bem molinha, você vai ganhar tempo de trabalho e depois que ela esfriar, ela volta a ter a dureza característica dela. Esse aqui é um outro oil clay de uma outra empresa. Essa daqui é uma dureza hard. Então, para vocês terem uma noção de diferença da outra massa, olha como essa é uma massa muito mais dura. A ferramenta chega nem a aguentar. Então, ó, ela é uma massa muito mais dura. Ela não é uma massa tão oleosa, ela é meio termo entre oleoso e seco. Tá? Ela tem um carve bem legal e quando aquecida tem uma plasticidade assim fora de série. Isso aqui, ó, eu estou sovando na mão. Ela no forninho é fantástica, fica bem molinha. Aqui, ó. E ela tem uma solda a frio muito legal também. E o mais bacana das oil clays é que elas têm um nível de plasticidade, mas não de plasticidade, mas de parecer um plástico depois que você finaliza. Essa outra verdinha aqui, ó, é uma extra hard. Então, eu não vou trabalhar com ela com ferramenta, porque a probabilidade de eu estragar minha ferramenta é muito grande. Mas por quê? Porque é uma massa muito dura. Ela parece um plásticozão. Até para partir ela, você vai ver que ela tem uma quebra bem reta, né? A linha dela é bem reta de quebra, mas porque essa massa é mais próxima de uma cera, que é um outro tipo de massa que vocês também podem usar para escultura, mas ceras a gente fala num capítulo à parte depois. Tá, ok? Uma outra característica dessa massa, dessa extra hard, é que você vai ter que trabalhar com ela sempre com um forninho do lado. Um forninho ou uma panelinha de cera. Então essa é uma massa que precisa estar sempre aquecida para que você faça a blocagem dela e consiga trabalhar de uma maneira menos desgastante. Um outro conselho que eu vou dar para vocês é: qualquer oil clay que vocês forem trabalhar, usem um forninho de luz para aquecer. Vai salvar o corpo de vocês de futuros danos. Trabalhar com massa requer muita força na mão, muito movimento repetitivo. Então, se você trabalha com clay aquecido, você faz menos força, machuca menos o seu corpo. Bom, gente, e é isso aí. Eu não fui muito a fundo. Isso aqui é uma breve explicação para vocês, é uma introdução ao mundo dos clays. Muita coisa para a gente falar ainda sobre oil clay, tá?
Em breve no canal a gente vai ter mais coisas para vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que o vídeo de verdade tire algumas dúvidas e ajude vocês. Qualquer dúvida extra, tenta entrar em contato com a gente. Eu tento ajudar vocês da melhor maneira possível. Fiquem ligados porque em breve vai ter mais conteúdo no canal. Vai ter esse conteúdo exclusivo para quem estiver curtindo aqui o nosso canal. Tem muita coisa bacana para vir por aí, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.